Shalom, shalom. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro e nós vamos dar continuidade no nosso curso sobre o mistério da oração em línguas. E o tema do vídeo de hoje é o governo sobre a oração em línguas. Tem algumas coisas que você precisa entender para facilitar a sua prática sistemática, a sua prática metódica da oração em línguas, e que são informações que dificilmente você vai ouvir dentro da igreja. Até porque oração é um assunto que deveria ser estudado e não é. A pior coisa que acontece na vida de um crente é porque o crente se converte e aí o crente nunca orou, não sabe orar, nem em português, e alguém diz para ele, é muito simples, para você orar, basta falar com Deus igual você fala com uma pessoa. Só que não é assim que funciona. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer que nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Então oração é algo que deve ser estudado. Por isso eu quero te parabenizar em você estar assistindo esse vídeo. Agora a questão é a seguinte, o que mais nós precisamos entender para que a nossa oração em línguas ofereça um resultado a qual o Senhor propõe, a palavra propõe? Primeira coisa é a seguinte, você tem o governo sobre a oração em línguas. Talvez você tenha aprendido na sua caminhada religiosa que a oração em línguas acontece na hora que Deus escolhe. Tem muita gente que pensa isso, né? Ela está na hora do culto, aí começa aquele corinho de fogo, ela começa a sentir aquele arrepio, de repente se anima a falar em línguas e pensa que foi Deus que ativou aquilo, mas não foi. Você escolhe a hora que você pode falar em línguas. Você pode falar agora. Então, por exemplo, ó, isso aqui é natural, eu estou falando em línguas. Da mesma maneira que eu posso escolher falar uma fofoca, da mesma maneira que eu posso escolher o momento de contar uma piada, eu posso escolher o momento de edificar o meu espírito. Isso não tem nada a ver com a minha emoção, com a minha vontade, tem a ver com o meu espírito. E o meu espírito está sempre pronto para as coisas espirituais. Então, você governa o momento de falar em línguas. Você pode falar em línguas dirigindo. Aliás, os melhores momentos para você falar em línguas são aqueles momentos que você está, entre aspas, ocioso, você está dirigindo, está na estrada, vai andar 2 horas de carro, vai andar meia hora de bicicleta, olha só que oportunidade você tem. Então você vai falando em línguas. De repente, no meio do caminho, alguém bateu no vidro para vender alguma coisa, você simplesmente para de falar em línguas, pois não, senhor, não quero não, obrigado. Fechou o ouvido, recalabaná, chacalabaná. Outra coisa, você não precisa fechar os olhos para falar em línguas. Você pode falar em línguas de olhos abertos. Você pode falar em línguas varrendo a casa. Você pode falar em línguas cozinhando. Só que, se você quer realmente praticar a oração em línguas devidamente, é sempre bom você planejar, antes de começar, o que você pretende fazer. Então, nesse planejamento, você decide, por exemplo, eu hoje quero falar em línguas quanto tempo? Antes de começar, defina o tempo. Vou falar em línguas durante meia hora. Maravilha. Reloginho no pulso. Ou então reloginho no celular, vai olhando ali e vai falando em línguas. Enquanto não der o momento que você propôs, não pare. Por quê? Porque é aquilo que nós já aprendemos. O diabo e a sua carne vão fazer de tudo para você não ir até o final. Então, procure seguir esse período. Outra coisa, decida antes de começar se você vai falar em línguas de olho fechado ou de olho aberto. Porque no momento que você decide, você já está planejado. Então, hoje eu quero falar em línguas 20 minutos de olho fechado. Maravilha, vai para o seu cantinho. De vez em quando você vai abrir o olho para olhar o relógio, obviamente, para manter o seu padrão. Ou então deixa um alarme para tocar, pode ser também. Agora, se vai fazer de olho aberto, não tem problema nenhum. Eu já orei em línguas na varanda da minha casa, olhando aos montes, ou até mesmo da janela, olhando para a vida dos outros, tentando entender o que o Espírito Santo quer me revelar, lendo livro. Eu tenho muitos livros com conteúdo espiritual, conteúdo cristão. Não tem problema nenhum você estar falando em línguas lendo livro. Outra coisa muito interessante é você falar em línguas lendo a Bíblia. Eu já falei isso no outro vídeo. Quando você fala em línguas lendo a Bíblia, o seu espírito está extremamente aguçado a compreender revelações profundas, que talvez você já tenha lido aquele texto 1000 vezes e não viu essa revelação. Então você pode falar em línguas lendo a Bíblia. O apóstolo Paulo ele vai dizer que quando nós estamos falando em línguas, a nossa mente fica infrutífera. O que significa isso? Significa que a nossa mente ela fica exposta
a qualquer coisa que você decidir. Então, já aconteceu de alunos meus me procurarem e falar: poxa, pastor, eu estava falando em línguas e eu tive um pensamento pornográfico. É porque a mente está aberta, está livre. Da mesma maneira que você pode ter um pensamento pornográfico, você pode ter um pensamento espiritual. Então, quem é que vai decidir isso? É você. Como? Mantendo a sua mente conectada a algo. Então, por exemplo, se você diz: eu vou orar em línguas hoje, lendo a Bíblia, maravilha, minha mente está focada na Bíblia. Eu vou orar em línguas tentando pensar no meu problema que eu quero resolver. Então, sua mente, você tem que estar condicionando a sua mente a esses pensamentos. E se você perceber que a sua mente está fugindo desse pensamento, você vai trazer de volta. Igual um pastor que vai com um cajado conduzindo a ovelha para a esquerda, para a direita, não deixa fugir do caminho. Então, essa ovelha são seus pensamentos. Você vai conduzindo, tá bom? Então, deixa eu ver o que mais aqui eu anotei para falar para você. Primeiro, você tem o governo sobre as línguas. Você pode definir o que vai estar pensando enquanto estiver falando em línguas. Você vai decidir se vai falar em línguas parado ou se movimentando, de olhos abertos ou de olhos fechados. O tempo mínimo da sequência. Outra coisa que você deve definir é quanto tempo de línguas você quer orar nesse dia. Por que nesse dia? Porque, por exemplo, se você diz assim: olha, hoje eu vou orar 3 horas em línguas. Você pode orar 20 minutos agora, mais 1 hora na hora do almoço, mais 30 minutos no horário tal. O importante é que, mesmo que você vá fazendo em sequências interrompidas, no final do tempo, você contabilizou. Um colega de ministério, pastor Eber, ele tem esse hábito de estar sempre o dia inteiro orando em línguas. E toda hora que ele está orando em línguas, ele está olhando para o relógio. Por quê? Porque na cabeça dele ele está somando. Poxa, já orei 1 hora, já orei 2 horas, já orei 3 horas. Então ele criou esse voto pessoal de, no final do dia, poder ter dito para ele mesmo e até mesmo para Deus: eu bati a minha meta, eu consegui orar tanto tempo em línguas e automaticamente eu consegui esse somatório geral e esse nível de edificação. Tá bom? Outra coisa que você deve definir antes de começar a orar em línguas: como eu vou interagir com o mundo espiritual de acordo com o ambiente que eu estou. Por exemplo, imagine que eu estou orando em línguas, eu estou aguardando, né, no escritório, vai ter uma entrevista de emprego, tem um monte de gente ali, e eu quero orar em línguas. Então eu vou ficar quietinho aqui. A pessoa que está me olhando pensa que eu estou cantarolando alguma coisa, não tem problema nenhum. Então eu estou aqui edificando. Então o ambiente me pediu um comportamento. Agora, eu estou num culto pentecostal, o fogo está descendo. Maravilha, eu posso gritar em línguas, eu posso falar mais rápido, eu posso pular, eu posso dar cambalhota. Então, é importante ter esse discernimento. Isso faz parte da minha primeira resposta que eu te dei nesse vídeo. Que você tem esse governo. O governo é teu. Você pode decidir, ou você pode... Acredite, a edificação é a mesma. O que vai mudar é a interferência da sua alma no seu espírito, ou seja, a interferência do seu estado mental, da sua emoção, naquele momento. O importante é que se fale em línguas, tá? O importante é que você fale em línguas. Se vai falar alto, se vai falar baixo, se vai falar em alta velocidade ou numa velocidade reduzida, se vai falar calmo ou agitado, isso aí é uma decisão sua de acordo com o momento que você está vivendo. O importante é que se fale em línguas. Então, é muito bom, por exemplo, quando você está numa igreja, o pregador está pregando, você pode ficar lá baixinho para não atrapalhar a pregação, absorvendo aquela pregação, falando em línguas. Eu faço muito isso. Então você está ali anotando e ouvindo a pregação. Isso é muito edificante. Tá? Então a velocidade da fala, a respiração que você vai ter, isso tudo é decisão sua. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero que você entenda que o governo está em você. Tem muita gente que pensa, poxa, oração em línguas é algo que o Espírito Santo vem como uma energia, uma carga elétrica e você toma aquele choque. Isso não é assim que funciona. A não ser no dia do batismo com o Espírito Santo. Por quê? Porque você nunca teve aquela experiência, a glória de Deus se move na tua vida, automaticamente a sua alma também vai ser abençoada e você vai se empolgar e naturalmente você vai estereotipar e vai externar aquela sensação que você está tendo, não apenas espiritualmente, mas fisicamente, emocionalmente. Mas com o passar do tempo, você pode controlar tudo isso. O importante é que você fale em línguas, tá bom? Foi muito claro, eu quero que você pratique, então,
falar em línguas em todo o tempo. Nós já temos os exercícios dos 2 primeiros vídeos e agora eu quero incluir um pequeno detalhe nesse terceiro vídeo. Olha aqui embaixo no nosso exercício e você vai entender. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.